Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Todos de pé, para entoarmos trechos do hino nacional brasileiro e do hino a Pederneiras. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Cristalina, Tietê hoje é hidrovia, uma história que vem de Minas. Três sertanistas na terra roxa, sementes da paz que aqui germina. Fomos forjados de amores brasileiros, universo de cores, índios estrangeiros. Universo de cores, índios estrangeiros, são bonitas nossas bandeiras, dizem bem alto de Pederneiras, dizem bem alto de Pederneiras. Somos irmãos, partes da mesma flor, destino do sangue, azul e vigor. São muitas raças, encontros de amor, o mundo inteiro, o meu interior. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. As histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Sejam todos bem-vindos à 23ª sessão ordinária em 10 de julho de 2019. O resumo da ata encontra-se devidamente publicado no Diário Eletrônico Oficial do Município, conforme o artigo 147 do Regimento Interno desta Casa. Expediente do Executivo, nada consta. Do Legislativo, moção de pêsames número 4/2019, ao ex-vereador senhor Ari Rosa, autoria vereadora Regina Barrache.
Moção de pêsames número 4/2019 ao ex-vereador senhor Ari Rosa. Considerando que o senhor Ari Rosa foi vereador nesta Casa de Leis por 2 mandatos, de 1969 a 1972 e 1973 a 1976, atuante e comprometido com as questões do município de Pederneiras. Considerando que foi um grande comerciante em nosso município, com sua índole e caráter amável. Considerando que contribuiu muito como parlamentar e cidadão pederneirense, vindo a falecer no dia 1º de julho de 2019, com 82 anos, deixando saudades aos seus amigos e familiares. A Câmara Municipal de Pederneiras, através de seus vereadores, nos termos regimentais, apresenta essa moção de pêsames em reconhecimento e carinho ao saudoso senhor Ari Rosa. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 4 de julho de 2019, vereadora Regina Barrache. A moção segue para as comissões permanentes. Correspondências recebidas serão lidas pelo segundo secretário. Ofício número 224, de 2019. Senhor vereador, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para, em andamento aos termos de ofício acima referido, informar que o pleito, reivindicando a construção de novas unidades habitacional no município de Pederneiras, foi devidamente registrado nessa secretaria e na CDHU. Contudo, ressaltamos que é imprescindível a manifestação formal por parte do Executivo local para que o devido encaminhamento do atendimento, além da comprovação da disponibilização de áreas de terra que possam viabilizar tal implantação e o encaminhamento de estudos sobre situação habitacional do município com base em informações que poderão contribuir para justificar e orientar eventual atendimento que melhor se aplique à realidade local, a exemplo do Plano Local de Habitação de Interesse Social, e informações complementares, com base em estudo e diagnósticos habitacionais sobre as condições de moradias locais. É importante destacar que a implementação de futuros empreendimentos, além de estar condicionada ao atendimento de todas as providências que competem ao município, dependerá também dos resultados favoráveis de estudos de viabilidade técnica e financeira, considerando a disponibilidade orçamentária do Estado. Na oportunidade, a nossa assessoria do gabinete, assessoria parlamentar instalada no 12º andar do bloco 5 da Rua Boa Vista, 170, em São Paulo, capital, com o telefone 11 3638 5281, coloca-se ao seu inteiro dispor para prestar toda a orientação necessária para o devido encaminhamento deste e de outros eventuais pleitos da área habitacional. Reiteremos nossa excelência, a Vossa Excelência, protesto de elevada estima e distinta consideração. Cassiano Quevedo Rosas de Ávila, chefe de gabinete. Moção número 37, de 2019. Colendo plenário, o objetivo dessa moção é repudiar o caso explícito de violência verbal, psicológica e moral ocorrido no dia 12 de abril à vereadora Regina Barrache, da cidade de Pederneiras, por parte do vereador Marildo Antônio Ruiz. Regina Barrache, MDB, é cirurgião dentista e está no primeiro mandato como vereadora e Procuradoria Especial da Mulher, onde destaca que o trabalho da Procuradoria abrange parceiros e ações na prevenção de auxílio a mulheres vítimas de violência. Em novembro do ano passado, Barracha recebeu o prêmio Boas Práticas Legislativa, categoria Democracia, com o projeto que criou a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara. A parlamentar foi homenageada no evento por ter sido a vereadora que recebeu as maiores notas atribuídas pelos jurados. O trabalho realizado pela vereadora à Procuradoria Especial da Mulher na Câmara lhe rendeu o convite para participar e explanar sobre os desafios da Procuradoria em cidades com o mesmo porte de Pederneiras, em evento a ser organizado pela Procuradoria Federal em Brasília, com a participação de procuradoras de mulher de todo o Brasil. Foi recebida pela Procuradora dos Direitos da Mulher na Câmara Federal, Iracema Portela. Regina foi eleita para presidir a Comissão Estadual de Inquérito da Câmara Municipal e teve a sua capacidade por presidir e a sua integridade questionada.
além de ter sido agredida verbalmente com palavras de baixo calão e ameaçada com intimidação machista pelo vereador, indignado pelo fato de a parlamentar ter sido indicada para presidir uma comissão de investigação na casa. Instou-a a sair com ele, para ela ver como ele era mais macho que o marido dela. Não podemos aceitar que situações como esta aconteçam nas casas legislativas e em lugar algum. Esse tipo de violência, ferramenta de submissão, constrangimento, humilhação, opressão, exclusão política e social da mulher, coíbe a entrada das mulheres no mundo da política, dificulta sua permanência no espaço de poder e acelera ou estimula a sua saída da vida pública. A ofensa à vereadora, além de atingir a mulher política, alcança todas as mulheres brasileiras. Lutamos em favor da dignidade e seriedade da vida parlamentar, em defesa do poder legislativo e pelo direito à vida, sem violência para todos. Não nos calemos diante de tanta violência e ganância. Que a justiça e as leis estejam cada vez mais a favor de todos os seres e que saibamos reconhecer o valor e o respeito em paridade. Diante do exposto, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes vem expressar o conteúdo da presente moção de repúdio que faz ao caso de agressão à mulher, vereadora Regina Barrache Zabaglia. Com essa moção, esse plenário reafirma a defesa dos direitos e igualdade de gêneros e respeito às vítimas. Plenário Dr. Alberto, Dr. Luiz Berato de Miranda, 2 de maio de 2019. Fernanda Moreno, vereadora. Claudinei Mainck, vereador. Requerimentos serão lidos pela primeira secretária. Requerimento número 150, 2019. Autoria, vereador Adriano do Postinho. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvir o plenário, que seja oficiada a Secretaria Municipal de Obras Urbanas, bem como a Defesa Civil de Pederneiras, questionando-as se a incorporadora imobiliária responsável pelo empreendimento Altos do Alvorada 2 foi notificada em realizar as pinturas e sinalizações verticais de solo e de seus empreendimentos conforme rege a lei municipal. Justificativa: o local encontra-se sem a sinalização adequada, podendo causar acidentes com veículos e pedestres, motivo qual solicitamos o mais breve possível tais esclarecimentos sobre sinalização supracitada. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, 2 de julho de 2019, vereador Adriano do Postinho. Coloco em discussão o requerimento. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Adriano. É o mesmo problema na formação de todos os bairros, né? E que logo também será lá no bairro das casinhas da CDH, que já foi sorteado. Acontece, o pessoal liberou para o trânsito, né? Então não está impedido a parte do loteamento. Então você tem pessoal fazendo caminhada, fazendo corrida, levando as crianças para andar de bicicleta e tem o carro passando, porque todas as ruas já estão emendadas nas outras já existentes. E aí nós tivemos, é óbvio, uma situação perigosa lá. A mãe veio me procurar e falou assim: olha, Adriano, eu estava com o meu filho andando de bicicleta, um filho de 4 ou 5 aninhos, se eu não me engano, e o carro quase atropelou em uma das ruas, porque foi feita a liberação das ruas e não tem as placas de pare e também não tem a pintura no chão. Então a gente pede para que isso seja averiguado o quanto antes, porque a gente tem um monte de pedestre e tudo mais. Assim como, quando for antes de fazer a liberação lá das casinhas da CDHU, que já tenha também a sinalização vertical e horizontal, né? Ou seja, as placas e o que estiver pintado no chão. Porque senão, você primeiro libera, você não sabe de quem que é o par, de quem vai, quem volta, de quem que é preferencial, onde que é faixa de pedestre, não tem nada pintado. Então é importante que todo bairro, antes dele ser liberado para fluxo de veículos, primeiramente seja feito a sinalização de trânsito, que é o básico de tudo, de qualquer coisa, né? Então a gente pede essa atenção. Um outro local que logo teremos problema também é logo abaixo do condomínio Alegro, né, que é lá em cima na Vila Paulista. Já temos lá terraplanagem, já foi feita a parte de tubulação de água e esgoto. O próximo passo, acredito que é a pavimentação do local também. Todo lugar pavimentado e que tem pouco movimento, o pessoal utiliza para a prática de esporte, para a prática de caminhada, bicicleta, entre outros. Então a gente pede aí que, para poder fazer a liberação de fluxo de veículos,
anteriormente tem que ser feita a sinalização horizontal e vertical. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 151, 2019. Vereadores da mesa diretora. Requeremos, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, com base no artigo 182 do Regimento Interno desta Casa, tramitação em regime de urgência para o projeto de lei complementar número 49/2019 do Executivo. Outro sim, requeremos que o referido projeto seja deliberado em 2 turnos englobadamente na ordem do dia desta sessão plenária. Justificativa. Referido projeto foi lido em sessão plenária de 1º de julho do corrente ano, com pedido de regime de urgência pelo Poder Executivo, que foi aprovado por este plenário. Consideramos que o refis tem o objetivo principal proporcionar aos cofres públicos a entrada de valores representativos de débitos tributários, promovendo, por consequência, o incremento na arrecadação municipal, motivo qual solicitamos deliberação englobada da referida propositura. Ao ensejo, apresentamos a Vossas Excelências protestos de elevada estima, consideração e respeito. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 3 de julho de 2019, vereador Danilo Alborguete, presidente, vereadora Regina Barrache, primeira secretária, vereador Ezequiel Lima, segundo secretário. Coloco em discussão o requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 152, 2019, vereador Ezequiel Lima. Senhor presidente, nobres vereadores, o vereador que esse subscreve solicita, nos termos regimentais e após deliberação do plenário, que se oficie o chefe do Poder Executivo para que determine a Secretaria Municipal competente no sentido de informar as respostas para as questões abaixo elencadas. 1. Lista dos 30 maiores devedores do IPTU não inscritos em dívida ativa. 2. Lista dos 30 maiores devedores de IPTU inscritos em dívida ativa. 3. Valor total dos créditos tributários do IPTU em reais, não inscritos em dívida ativa. 4. Valor total dos créditos tributários do IPTU em reais inscritos em dívida ativa. 5. Lista dos 30 maiores devedores do ISS não inscritos em dívida ativa. 6. Lista dos 30 maiores devedores do ISS inscritos em dívida ativa. 7. Valor total dos créditos tributários do ISS em reais, não inscritos em dívida ativa. 8. Valor total dos créditos tributários do ISS em reais, inscritos em dívida ativa. 9. Número total de contribuintes em atraso, inscritos e não inscritos em dívida ativa. 10. Prazo médio de cobrança dos débitos contado a partir da inscrição do mesmo na dívida ativa. 11. O valor total das dívidas inscrita e não inscrita em dívida ativa. Justificativa. É importante que o Legislativo, ao aprovar o Programa de Recuperação Fiscal do Município, REFIS, proposto pelo Executivo, tenha conhecimento de informações e dados que demonstrem de forma absoluta a inadimplência de contribuintes inscritos ou não em dívida ativa, bem como o valor do montante destas dívidas. Sala das Sessões, 3 de julho de 2019, vereador Ezequiel Lima. Coloco em discussão o requerimento. Eu queria fazer uso da palavra, por favor. Palavra, vereador Adriano. Vereador Ezequiel, assim como nós tivemos alguns projetos aqui, tudo que visa o nome das pessoas, eu não sou muito favorável à exposição do nome. Então, eu gostaria de sugerir que fosse feito em sigilo, né? Para que fosse liberado ao senhor, e aí, se o senhor quiser divulgar, fica na responsabilidade do senhor. Porque, às vezes, tem o nome de alguma pessoa que é conhecida,
ou alguma outra coisa, a gente não sabe, alguma empresa normalmente, né? E então acho que a exposição na tribuna eu acho que não é legal. Então acho assim, se você pudesse pedir em sigilo, e aí o senhor vê o que faz com os dados, entendeu? Ó, nós temos tantas empresas, a somatória das empresas, grandes empresas ou pequenas empresas, dividido dessa forma, mas não pelo nome expresso, né? Porque de repente a gente pode constranger uma pessoa aqui na frente e ter algum tipo de problema, né? Só é minha opinião, ok? Obrigado. Continua em discussão. Só para deixar bem Fala, claro. vereador Ezequiel. Deixar bem claro, nós estamos pedindo uma lista aí dos 30 maiores devedores, né? São, do ponto de vista, são pessoas que devem e devem muito. Eu acho que essa publicidade, Adriano, é uma questão de ótica mesmo, na verdade, de como encara, né? Porque, na verdade, a gente tem uma liminar expedida pelo Ministério Público. E eu vou ler aqui para vocês, falando sobre a questão da transparência, né? De acordo com a Lei da Transparência, em vigor desde 2011, a lista de inscritos na dívida ativa do município, isso referente ao município de Minas Gerais, é uma informação pública e deve ser disponibilizado no portal de transparência, que é um site nacional de prestação de contas de diversos órgãos, incluindo prefeituras, governos, estaduais e federais. Então, é uma questão realmente de O senhor concede a parte? Claro. Acho perfeita a colocação deles, que deve ser disponibilizado no portal de transparência da prefeitura, correto? Isso. Isso, então sim, eu concordaria se tivesse no da prefeitura. Estou só falando para a gente não expor o nome aqui na Câmara, entendeu? Porque aqui você pediu uma listagem, não é? Isso, é para a prefeitura publicar. Você pediu para a prefeitura uma listagem ou você pediu para a prefeitura publicar uma listagem? Eu não entendi, então. Para a prefeitura publicar no site. Para a prefeitura publicar, não é para você. Isso. Não é para você, então. O que eu compreendi é que você estava solicitando uma listagem. Eu acho que eu compreendi errado o requerimento, então, vereador. É isso. Vou ler novamente o seu requerimento. A intenção é que a gente coloque esse nome dessas pessoas que estejam, né, essas empresas, no caso, que são os maiores devedores, para que a gente possa ter ciência disso aí, né? A gente sabe que a cobrança para aqueles que devem pouco é muito, e as pessoas que devem pouco costumam ser bons pagadores. Então a gente quer essa publicidade. É isso. O senhor me dá a parte novamente? Não é isso que está pedido no requerimento, vereador. O vereador que subscreve e solicita, nos termos regimentais, após a deliberação do plenário, que se oficie o chefe do Poder Executivo para que determine a Secretaria Municipal competente, no sentido de informar as respostas para as questões abaixo. Ou seja, você solicitando para você, o vereador quer, subscreve e solicita. Está com você solicitando para a Câmara, né? E não pedindo para que seja exposto no portal. Consultar a assessoria, que a gente tinha combinado isso aí, entendeu? Para a gente poder colocar no portal. Tá. Se for para colocar no portal, sou favorável. Se for para mandar para a Câmara a listagem com os nomes, certo, aí eu não sou favorável. A intenção é que faça a divulgação no portal da Prefeitura. Então a gente vai conversar aqui direitinho e a gente vê essa possibilidade. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Regina. Vereador Ezequiel, eu entendo o direito que nós temos aqui de fiscalização e de requerer informações pertinentes à administração e tudo isso, só que eu compartilho com a opinião do vereador Adriano também. Eu acho que a exposição, apesar da lei, eu acho que ela não é necessária. Não acho que quem deve está certo. Aliás, o refis é uma coisa para se pensar realmente, porque quem é bom pagador, né? A gente que paga certinho, nós que teríamos que ter alguma, como eu vou dizer, não é vantagem, né, nisso. Nós deveríamos ser, né, a gente tem o direito de pagar certo, eles estão recebendo, nós que deveríamos ter esse direito. Né? Então, o refis, na minha opinião, eu sou contra refis, porque dá margem para as pessoas não pagarem no devido tempo, e isso atrapalha a arrecadação, eu acho complicado. Não sou a favor, mesmo assim, do mal pagador, né, que está devendo imposto, não sou a favor de disponibilização, tanto pela Câmara, no sentido, porque eu acho, vereador, que é uma responsabilidade muito importante sua, a hora que você pegar esses nomes, a responsabilidade é sua.
né? Se está divulgado no site da transparência lá na Câmara, é uma coisa. Mas a partir do momento que está com você e isso vazar, eu acho que aí é uma outra responsabilidade. É nesse sentido que eu falo. Que volto a reiterar aqui. Não acho que as pessoas que não pagam não têm que ser punidas. Mas nesse caso aí, de refis, elas, pelo contrário, elas são agraciadas, né? Eu não acho correto. Então, eu acho que a minha sugestão, vereador, o senhor deveria fazer por ofício isso, diretamente, não em forma de requerimento. Eu não sei se é viável ou não, é a minha opinião, tá? Lembrando que o direito à informação é para todos. Concede a parte? Pois não. Se de repente no cabeçalho, vereador, o senhor está com o requerimento em mãos? Sim. Eu não ia propor uma alteração. Não. Eu ia propor uma alteração para que é um pouco diferente do que a Regina falou, mas onde coloca assim, para que determine a Secretaria Municipal competente no sentido de que seja exposto no portal Transparência da Prefeitura, seguindo, conforme orientações do Ministério Público, né? Aí tudo bem, aí mudaria o contexto de aprovação. Também apoio a sua ideia e continuo insistindo aqui que a gente coloque passa sim. essa indicação, né, vereador? Eu acho que é fundamental a gente saber quem são esses grandes devedores. Nós sabemos que a corda sempre estoura pelo lado mais fraco, para as pessoas que pagam pouco sempre tem uma cobrança e às vezes implica isso em muitas dificuldades para as pessoas ter crédito e outras coisas mais, porque são pequenos pagadores. Os grandes pagadores às vezes têm aí certas facilidades para poder manter essa situação e nós precisamos saber. Eu acho que quem não deve não teme, né? E essas pessoas que estão nessa situação precisam acertar, como todo mundo precisa acertar. Então é isso. Eu acho que o pequeno pagador, a maioria deles procuram fazer da melhor maneira possível e estar com suas contas em dias. Então, eu acho que é fundamental que a gente saiba assim quem são. Presidente, quem está falando é a vereadora Regina, e o vereador entrou sem pedir a parte. Gostaria que o senhor fizesse tudo por igual, fazendo um favor como presidente. Pode continuar, Ezequiel. Não, deixa a Regina continuar, depois eu falo. Vereador, pode terminar sua fala, eu concedo, só vou depois finalizar a hora que o senhor terminar. Aqui literalmente a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Mas tudo bem, estamos numa discussão, acho que desnecessário isso. É mais para aparecer, na verdade. Mas tudo bem, então o que eu estou querendo colocar, Regina, é o seguinte, que a gente possa estar tendo essas informações, que é de fundamental importância. O site da transparência existe para isso. E essas pessoas que têm essas altas dívidas podem estar fomentando a arrecadação do município se colocar essas dívidas em dias. É o que eu penso. Apoio a ideia do Adriano, que a gente possa fazer a partir dessas mudanças que tem que ter aí. E talvez não seja mais um requerimento, mas uma indicação, né? Mas que a gente possa indicar, sim, ao Poder Executivo para que se coloquem. Obrigado, Regina. Por nada. Só finalizando, eu acho interessante fazer essa mudança como indicação. E lembrando que já está em vigor o cadastro positivo, né? Que entrou agora nessa semana, os bons pagadores. Então, que vão ter, aquilo que eu estava falando, os bons pagadores, eles têm que ter alguma vantagem no sentido assim, olha, eu paguei, eu estou no cadastro positivo, então eu tenho direitos de conseguir um empréstimo, de ter créditos, enfim. Então, é nesse sentido. Mas, vereador, tem o meu apoio se o senhor modificar, então, esse requerimento para indicação, tá? Muito obrigada. Bom, para a gente poder resolver essa situação, propor para você, Ezequiel, então, para a gente retirar de pauta esse requerimento, a gente transforma ele em uma indicação, melhora, quem sabe, também o texto de acordo com as opiniões dadas pelo Adriano, pela Regina, enfim, para a gente poder definir realmente qual é a forma mais correta e a forma mais realmente precavida para evitar a exposição de pessoas que se sintam depois ofendidas com isso. Então, se você permitir, eu retiro ele de pauta e a gente transforma numa indicação sua na semana que vem. Pode ser? Concordo. Só acho que a questão tem que ser analisada. Sem dúvida. Né? Mas concordo que seja feito. A gente faz as mudanças necessárias e semana que vem a gente coloca como indicação. Excelente, então. Então, requerimento retirado de pauta pelo autor. Requerimento número 153, 2019, vereador Chapéu.
Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie a Delegacia de Polícia Civil de Pederneiras para que envie a essa Casa de Leis as seguintes informações. 1. Se já está viabilizando para a população retirar o documento de RG aqui na cidade. 2. Em caso positivo, quais os procedimentos básicos para retirar o documento? Existe algum valor ao munícipe? 3. Em caso negativo, quais as razões de não estar providenciando o documento? Justificativa. As informações são necessárias a este parlamentar para que o mesmo possa efetuar as solicitações necessárias para que a delegacia possa viabilizar o documento à população, bem como informar os munícipes que o procuram. Visto que esse parlamentar já tratou esse tema anteriormente com a delegacia e o Poder Executivo Municipal, a qual ambos se comprometeram a resolver o problema. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 4 de julho de 2019, vereador Chapéu. Coloco em discussão o requerimento. Palavra, presidente. Palavra, vereador Chapéu. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor presidente dessa Casa de Leis, a qual eu estendo meu cumprimento a todos os vereadores e vereadoras que nessas casas se encontram. Também cumprimentar todo o pessoal que está assistindo na TV Câmara, também os que estão aqui no plenário. Senhor presidente, fiz esse requerimento, peço o apoio de todos os vereadores, em nome da população de Pederneiras, população que tanto nos procura, reclamando que Pederneiras não está fazendo esse documento RG. E nós já fizemos um requerimento pedindo informação para a Delegacia de Polícia, a qual foi respondido na época que assim que o prefeito municipal, senhor Vicente Migueli, disponibilizasse um funcionário para a delegacia, em aproximadamente 15 dias, com treinamento, segundo o requerimento que voltou para nós, já estaria possivelmente fazendo o RG para a população. Pois bem, o prefeito, nós cobramos ele pessoalmente, em nome do povo, fomos lá no gabinete dele, conversamos com a sua assessoria e se disponibilizou, segundo ele, funcionário para trabalhar na delegacia, para estar fazendo o treinamento para ter o RG para a população de Pederneiras. E o prazo que foi passado aqui para a Casa de Leis, para a Câmara Municipal, era aproximadamente uns 15 dias. E eu acredito que já passou de um mês já o prazo. Então, estou fazendo esse requerimento, peço o apoio dos vereadores, para ver o que está acontecendo, porque o que aconteceu com o prazo que foi dado, qual que foi o problema. Certo, senhor presidente? Uma justificativa, porque a gente esteve na Rádio Cultura informando para o povo. Quando eu fui no rádio falar, o povo ficou contente que em 15 dias, aproximadamente, ia voltar a ter RG em Pederneiras. Inclusive, eu estive nos bairros, o pessoal ficou contente de ter abordado esse assunto, porque como pode uma pessoa da Cidade Nova, do Leonor Mendes de Barro, da Antônio de Conte, essas pessoas mais humildes, ter que ir em Bauru tirar esse documento? É difícil, não é fácil. Então, o assunto abordado na cidade foi de extrema importância e o povo ficou contente, mas o resultado não veio ainda, certo? Então, queria saber o motivo, ver se a Câmara Municipal pode ajudar, se a Prefeitura pode ajudar. Aproveito também, presidente, peço para o nosso diretor da Câmara, o Reginaldo Monteiro. Reginaldo Monteiro, se o senhor puder, em nome dos moradores mais humildes de amanhã, que esse requerimento, se for aprovado, eu peço para o senhor, por gentileza, dar uma ligadinha para a delegada de polícia, para dar essa informação para nós, do RG, que ela deu notícia para nós que em 15 dias ia solucionar o problema se arrumasse uma pessoa para ajudar lá. E a Prefeitura arrumou, já faz quase um mês. Então, peço para o senhor, que amanhã eu posso não estar aqui na Câmara, o senhor dar uma ligadinha para a delegada e ver o que precisa mais. Obrigado. Sem mais, presidente. Continua em discussão.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 154, 2019, vereador Ezequiel Lima. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro, na forma do regimento interno e ouvido o plenário, que se oficie ao senhor prefeito municipal para que determine que seja informada a esta casa a relação de todas as despesas realizadas em razão do carnaval realizado neste ano de 2019, contendo objeto da despesa, nome do fornecedor e valor gasto. Justificativa. Importante mencionar que nos tempos atuais, a realização de festividades, como as carnavalescas, custeadas com recursos públicos, diante das limitações financeiras enfrentadas pelo município, tem sido justificada nas hipóteses de incremento de receitas decorrentes da atividade turística ou interesse público relevante, razão porque é importante que esta casa acompanhe tais despesas. Sala das Sessões, 4 de julho de 2019, vereador Ezequiel Lima. Coloco em discussão o requerimento. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ezequiel Lima. Bem, esse requerimento nasceu depois que nós fizemos aquela indicação para que fosse cancelado o próximo carnaval do ano de 2020 e a gente pudesse usar esse dinheiro para a construção de novas creches. Fiz essa fala e essa indicação baseado no que eu vi lá em São Paulo pelo secretário da Educação, que fez essa pontuação também na gestão, né, presente, onde ele está inserido agora, a dificuldade de estarem construindo novas creches. E ele sugeriu isso, como eu disse na minha fala na tribuna, está no meu celular, a fala dele dizendo que uma das saídas para a gente resolver o problema da fila de espera das crianças fora das salas de aula era a construção de novas salas de aula para as creches, para que as creches pudessem estar absorvendo essa fila de espera. Fizemos alguns estudos, entramos em contato com muita gente para saber exatamente o que poderia estar sendo feito, e a gente detectou que com o dinheiro gasto, por isso eu estou pedindo, na verdade, o requerimento, a gente poderia estar, sim, fazendo pelo menos 2 salas em cada creche já existente, não, é claro que isso uma vez por ano, né? A gente vai ter um valor, um montante aí. Vamos ver as informações que vai vir para a gente aqui dos valores que virão, mas pelo menos as fontes onde a gente buscou informação, daria para fazer, sim, com o dinheiro que é gasto em cada carnaval, no mínimo 2 salas por ano, no mínimo 2 salas por ano, já que a gente vai contar com a mão de obra dos funcionários da prefeitura, então estaria comprando apenas material. Então nós fizemos esse requerimento para saber o valor exato que é gasto no carnaval, para a gente poder mensurar e fazer aí um cálculo para ver quantas salas a gente gostaria de fazer. Fui questionado por algumas pessoas, dizendo que não daria para fazer, daria para construir, então a gente quer esses valores para a gente poder saber se realmente dá ou não dá, para nós construirmos pelo menos mais 2 salas em cada creche existente. Como eu disse na minha fala, a gente não vai fazer tudo de uma vez, mas cada ano estaria fazendo 2 ou 3 salas para suprir essa fila de espera de crianças que estão fora da creche, e aí a gente poderia estar dando condições para as famílias estarem trabalhando, os pais estarem trabalhando e as crianças sendo colocadas nas creches. Já como nós falamos, é direito, é lei, nós não temos que questionar, tem que ser feito, na verdade. As crianças têm direito à escola e, no meu ponto de vista, isso é prioridade. Então, eu penso que a gente precisa tomar uma decisão. Então, está aqui o requerimento e espero que quando vir com as informações necessárias, a gente possa mensurar, fazer o cálculo para ver se realmente daria para estar construindo pelo menos 2 salas de aula em cada creche existente uma vez por ano. E a gente está suprindo as necessidades das famílias que estão precisando colocar os seus filhos nas suas creches. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 155, vereador Joãozinho da Farmácia. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais, após ouvido plenário, que se oficie à Secretaria Municipal de Saúde para que informe se procede a informação de que o aparelho de raio-x existente no Centro de Especialidades não estaria sendo utilizado em pacientes a partir de 100 quilos de peso, o que ocorreria também em relação ao Hospital da Santa Casa de Pederneiras. Justificativa.
Tal informação é importante, considerando que, segundo relatos, pacientes a partir do peso acima mencionado estariam sendo encaminhados para a realização do exame em Bauru. Sala das Sessões, 4 de julho de 2019, vereador Joãozinho da Farmácia. Coloco em discussão o requerimento. Peço a palavra, presidente. Palavra, vereador Joãozinho da Farmácia. Bom, saudar o presidente, boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos que assistem de casa. Olha, eu fiz esse requerimento para ver se realmente procede essa informação. Eu fui procurado por algumas pessoas comentaram, mas uma família me procurou que o filho dele precisava fazer 2 raios-x e não fez no centro de especialidade, e foi para a Santa Casa, pronto-socorro, a Santa Casa, e ele pesa 115 quilos, e ele disse que não pode ser feito e foi encaminhado para Bauru. Ele não fez porque tinha que pagar os ultrassons, o raio-x, e ele estava sem condições financeiras. Então, isso eu não sei se procede, é uma informação para realmente a gente ter certeza se isso realmente é verdade. Segundo a família, antes era chapa, eu acho que mais resistente, então pesava, tinha qualquer peso poderia ser feito o raio-x. E hoje é acrílico, e eu não sei se isso também procede. Então essa informação é importante que a gente recebe, e até para que eu possa levar para a família que fez a reclamação. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Indicações serão lidas pelo segundo secretário. Indicação número 114, 2019, vereador Ezequiel Lima. Senhor prefeito, o vereador que esta subscreve indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa: para que instale aparelho de academia ao ar livre e para que se conserte o parquinho na praça bairro Jardim Modelo. Justificativa: essa indicação se justifica, pois esse parlamentar foi procurado por munícipes que residem no referido bairro e que fizeram os pedidos. Lembrando que essa praça é frequentada pelos munícipes e os aparelhos e brinquedos são fundamentais para que os munícipes possam usufruir da melhor maneira da praça. Vereador Ezequiel Lima. Indicação número 115, 2019, vereador Chapéu. Senhor prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência a seguinte medida administrativa: que solicite à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o corte da árvore seca morta na rua João Batista Fonseca, número 3090, bairro C4, Jaime Bigelli, em frente à Escola Estadual da Cidade Nova. Escola Estadual Cidade Nova. Justificativo: o morador da localidade reclama que a referida árvore está seca, causando a quebra da calçada e muro. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 4 de julho de 2019, vereador Marco Antônio Lisserra. Indicação número 116, 2019, vereador professor Marildo. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência para que empenhe esforços e viabilize o mais breve possível a desapropriação da área ou uso permanente das terras do Estado, tudo o que se fizer necessário, para a construção do parque industrial nas proximidades dos bairros Cidade Nova, C5 e Maria Helena, bem como nas proximidades dos bairros Vila Paulista, Antônio de Conte e Planaltos. Justificativa: parques industriais são espaços territoriais que agrupam uma série de atividades industriais e empresariais, oferecendo uma série de serviços comuns. Para tanto, é muito necessário que o poder público se empenhe em destinar novas áreas para o acolhimento de novas empresas, que muito beneficiarão a população pederneirense, gerando emprego e renda ao nosso município. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, em 4 de julho de 2019, vereador professor Marildo. Indicação número 117, 2019, vereador Chapéu. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que determine a secretaria competente para que façam a manutenção dos brinquedos instalados na praça pública do bairro Bruno Cury. Justificativa: os moradores do bairro Bruno Cury, bem como dos bairros Norino Bertolini, utilizam a referida praça com frequência e estão cobrando melhorias imediatas.
Certo de que o Executivo Municipal vai estudar com carinho essa reivindicação, apresento os meus sinceros agradecimentos, pois nessa praça existe escorregador, balanço, equipamento de ginástica, bebedor de água, campo de bocha e quiosque, que muito alegram a vida dos munícipes dessa localidade. Plenário Dr. Alberto Clementino Moreira, em 4 de julho de 2019, Marco Antônio de Serra, vereador. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. Oradores e inscritos, cada vereador dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra, vereador professor Marildo. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite, senhor presidente. Bom, eu queria começar minha fala aqui falando sobre uma indicação que eu fiz hoje, que é solicitando ao Executivo que providencie um parque industrial para nossas comunidades que ficam ali do Pontilhão, sentido Boracéia, porque nós temos vários pequenos empresários naquela região que gostariam, né, de se estabelecer lá na comunidade com a sua empresa. E, no entanto, não tem terras ali, né? A prefeitura não adquiriu nenhum espaço ali para fazer esse parque industrial ainda. Agora, veja bem, um pequeno comerciante da minha comunidade, um empresário que queira montar, por exemplo, o Marquinho Borracheiro, ele quer montar uma borracharia ali na comunidade, beirando a pista. Não, ele teria que montar lá em cima, no parque, se eu não me engano, é o Fuad Hazuki, né? Lá perto do Parque Ecológico. Quer dizer, como que ele vai montar lá se a clientela dele está ali na minha comunidade? E tem outros, tem o Tonho Napoleão, tem vários outros pequenos empresários ali, que não precisa de muita terra não, 250 metros quadrados ali, o cara monta a oficina dele, monta a microempresa dele, onde poderia estar empregando 3, 4, 5 funcionários. E, no entanto, nós estamos crescendo a cidade para aquele lado, e eu não vejo, né, nenhuma medida nesse sentido, para que se dê possibilidade, né, se crie uma possibilidade para que essas pessoas montem ali a sua empresa e possam estar empregando, né, pessoas da nossa comunidade. Porque quando um morador da nossa comunidade vai trabalhar naquele parque industrial lá em cima, em média, um pelo outro gasta-se mais de 10% do que ele ganha, só com o transporte. Eu estou falando da minha comunidade, mas do Pontilhão para cima também, em sentido a igrejinha lá, também não tem um parque industrial lá, para que essas pessoas possam realmente montar as suas pequenas empresas ali, poder estar empregando as pessoas daquela comunidade. E aí, então, eu espero que o Poder Executivo possa estar aí, olhando com um pouco mais de carinho para essa possibilidade, para abrir nessas portas aí, para esses empresários, assim abrindo também portas de empregos para a nossa cidade. Bom, quero dizer aqui também, senhor presidente, isso é uma cobrança direta aqui à casa. Ficou de nós se reunirmos com o Executivo no mês de junho ou julho, para poder estarmos discutindo aí um aumento no ticket dos funcionários públicos. Então, gostaria que o nosso assessor já fizesse um requerimento aí, solicitando a presença dos responsáveis do Executivo até essa Casa de Leis, para que nós possamos estar discutindo, então, esse possível aumento aí no ticket do funcionário público, que nós tanto falamos, e até agora esse aumento ainda não foi discutido. E o mês de julho já está indo aí, né? Uma outra situação que eu quero mostrar aqui, olha a situação desta árvore aqui na minha comunidade, os fios passam bem no meio. Eu já fiz indicação, já fiz requerimento, por favor, olha a situação, os fios passam lá no meio. Né? Já foi até o responsável do meio ambiente lá para ver essa árvore, já autorizaram o corte dela. Agora, como que uma pessoa que mora na nossa comunidade e não tem condições de cortar essa árvore, nem financeiramente, e nem tem conhecimento para cortar isso aqui, porque os fios passam todos no meio. E já foi o pessoal do meio ambiente lá, já foram as pessoas responsáveis, e até agora nada de cortar essa árvore. E a moradora está reclamando para mim na comunidade, que quando dá um vento forte, quando dá uma chuva forte, cai a energia, e eles estão com medo de que queime seus, né,
eletrodoméstico. Então, pedir providência aí para o setor do meio ambiente que resolva essa pendenga aí, né? Ou vai cortar, ou manda o funcionário da prefeitura cortar, ou contrata uma firma para cortar. Agora, vocês não estão esperando que o morador trepe lá, tome um choque, caia de lá, né? Seja eletrocutado, para depois a gente ir atrás do culpado, né? Porque, olha, do dia que eu já reclamei dessa árvore aí. Então, por favor, né? Não importa no nome de quem vocês vão cortar. Pode colocar o nome de outro vereador, não tem problema nenhum, não. Mas vai lá cortar essa árvore, porque senão eu vou começar a dar nome aqui de quem eu levei para lá, de quem eu já consultei, e a situação não vai ficar boa. Porque o meio ambiente tem que se posicionar diante dessa situação aqui. Até quando eu vou ficar reclamando de um corte de árvore e nada de cortar essa árvore? Então não esperem que o morador suba nessa árvore aí para poder tentar cortar e acontecer um acidente. Então ficou de se cotar uma firma para poder ir cortar essa árvore e até agora nada. Então, infelizmente, né, esse pedido meu também não foi atendido. Mas quero deixar claro para você aí, ô Isaura, que é a dona dessa casa aí, que está aqui o seu requerimento e eu estou falando sobre ele, tá? Já levei aí algumas pessoas do meio ambiente e até agora nada. Então está dado o recado, hein? Eu espero que a semana que vem não precisa vir falar sobre isso aqui, hein? Que aí o tom vai ser outro. Sem mais, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Regina Barrache. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, vereadora, boa noite ao pessoal da internet que está nos assistindo. Eu quero iniciar essa fala hoje comentando sobre a moção de pêsames que eu fiz em homenagem ao ex-vereador, o senhor Ari Rosa. Foi vereador por 2 mandatos consecutivos aqui em Pederneiras, foi comerciante, se dedicou à vida pública, tanto como parlamentar, como cidadão. Eu acho uma justa homenagem dessa Câmara ao ex-vereador, senhor Ari Rosa, e convido a todos os vereadores a assinarem essa moção de pêsames junto comigo, que é uma homenagem singela dessa Câmara por todo o trabalho que o vereador, o saudoso Ari Rosa, fez aqui para o Pederneiras. Quero agradecer à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na presença do senhor presidente Rinaldo Sakai, e aos vereadores Fernanda Moreno e Cláudio Miaki, e todos os demais vereadores daquela Câmara, pela moção de repúdio ao fato ocorrido nessa Câmara. Agradeço, vereadores de Mogi, pelo apoio e pela consciência de que as mulheres, sejam parlamentares ou não, elas têm que ter respeito durante a sua vida pública, durante a sua vida pessoal. E acontecimentos como esse não podem realmente acontecer. Muito obrigada à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. E também agradecer à equipe do Silvio, né, do Trânsito, toda a equipe, por atender uma indicação que fiz para que fizesse a sinalização no bairro Jardim das Palmeiras. Quero dizer, moro nesse bairro, fiz a indicação não por mim, mas fiz devido aos riscos que estavam acontecendo ali, que não tinha sinalização nenhuma, riscos de acidente. Alguns moradores vieram pedir para mim essa indicação, e foi feita e atendida rapidamente. Agradeço também ao gabinete, ao executivo, por proporcionar aí a rapidez nesse serviço, e o pessoal ficou muito contente lá. Muito obrigado, Silvio, toda a sua equipe do Trânsito. Obrigado também ao executivo. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Ezequiel Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, pessoal que nos acompanha aqui na Câmara. Hoje a Câmara está meio deserta, né? Mas tem algumas pessoas aqui, Cláudia, demais amigos aqui. Boa noite a vocês, prazer tê-los aqui conosco. Sempre um prazer nos reportarmos a vocês aqui nessa casa. Boa noite às pessoas que nos ouvem e nos acompanham pela internet também.
Senhor presidente, eu gostaria de falar hoje sobre uma situação que eu tomei ciência. A gente sabe que isso já está acontecendo, mas tomamos ciência e fomos lá de forma empírica para conversar com os moradores, que é a respeito daquela vila denominada Cidade de Deus, onde as pessoas ganharam as suas casinhas. Foram casas doadas gratuitamente a um grupo de pessoas que julgava-se ser pessoas que precisavam dessas casas, estavam necessitadas e não tinham poder de estar tendo a aquisição de uma casa, comprando-as. Mas eu estou aqui meio que indignado com a situação que a gente está vendo que está acontecendo ali naquela vila que foi doada, e eu gostaria muito que o poder público tomasse alguma decisão a respeito dessa situação. Nós temos pessoas ali naquela vila que já venderam as suas casas, né, e outros que compraram as suas casas, não comprou uma casa, comprou mais de uma casa. Tem gente lá que comprou 2, 3 casas, estão reformando as casas, alugando as casas para outras pessoas. Então, gente, fica uma situação muito complicada. Nós, às vezes, enquanto políticos, somos taxados de várias coisas, e eu nunca sou contra o povo. Quando nós olhamos para um panorama, uma visão panorâmica da política brasileira, a gente vê que realmente está deixando muito a desejar. Mas a gente, às vezes, pede pessoas que nos admiram, que nos acompanham, quando você fala a verdade. E eu não tenho dificuldade quanto a isso. O povo que pegou essas casas, pessoas que pegaram essas casas, outros que compraram essas casas, sabem que isso não pode estar sendo feito. E isso está acontecendo. Aí nós temos uma demanda de pessoas que estão precisando de casa, uma demanda de pessoas que não têm aonde morar. Eu estive visitando uma família que eu fiquei muito contente, porque dentro de um cubículo de 2x2, ele conseguiu condensar todas as suas coisas. E, para ser sincero com você, está tão bem organizado, mas tão bonito, que dá inveja em muitas casas que você vai por aí fora. Eles conseguiram, dentro daquele pequeno espaço, o marido, a mulher e mais 2 filhos, uma filha, aliás, eles conseguiram ajeitar-se dentro daquele pequeno espaço e fazer daquilo ali um cantinho gostoso, aconchegante, que me deu até assim uma certa inveja de ver o que eu vi ali. E aí a gente tem essa situação de pessoas morando a favor nesses pequenos espaços, e nós estamos vendo as pessoas fazendo uso dessas casas que foram doadas dessa forma. Eu penso, não, eu tenho certeza que o poder público tem que tomar uma decisão a respeito disso. As pessoas que não querem mais as suas casas, elas têm que passar essas casas para outras pessoas e não venderem as casas. E outros comprarem as casas e reformar para poder alugar depois essas casas. E nós, enquanto nós temos aí uma fila de pessoas precisando de casa, fizeram-se 102 casas aqui no município, eu não sei quantas 1000 inscrições tiveram para que as pessoas pudessem estar brigando por uma casa e não tiveram condições. E essas casas que foram doadas estão dessa forma ali, nessa localidade. Gostaria muito, muito mesmo, que o poder público tomasse a decisão, que a gente pudesse ver o que a gente pode fazer juntos, para que essas casas fossem recuperadas e doadas a quem de direito, a quem precisa, a famílias que estão precisando. Uma coisa é a gente defender a população naquilo que a população tem por direito. Outra coisa é a gente concordar com coisas que estão erradas, e isso está errado no meu ponto de vista. Nós estamos vivendo essa realidade ali. Casas abandonadas que não podem ser doadas para outras pessoas também, tem situações ali, e as pessoas não têm onde morar. Nós precisamos fazer um mutirão, alguma coisa nesse sentido, para tentar resolver essa demanda, esse problema aqui na nossa cidade. Infelizmente, isso está acontecendo já faz um tempo e a gente não toma uma posição. Tem pessoas que não têm aonde morar, e nós estamos vivendo essa realidade ali. Pessoas comprando 2, 3 casas, reformando, alugando, e isso está acontecendo aqui bem debaixo do nosso nariz e ninguém toma um posicionamento. A gente precisa saber o que tem que ser feito, para que a gente possa dar essas casas para quem precisa. Foram casas que foram doadas, não foram compradas. Então fica aqui a minha indignação nessa situação. Eu já convidei pessoas que moram lá para estar aqui, talvez na próxima sessão, não sei se eles virão, mas que venham aqui para a gente fazer uma manifestação e tentar resolver esse problema. Nós não podemos fugir dessa situação. Quero também falar aqui a respeito do nosso requerimento quanto aos gastos para o carnaval. Nós fomos muito questionados na postagem que fizemos a respeito de cancelar o carnaval para fazermos novas salas de aula nas creches já existentes aqui da cidade, e fomos questionados que esse dinheiro não daria para fazer essas salas de aula. Então nós vamos esperar, como eu já falei,
esses gastos para nós podermos estar colocando em pauta aqui e ver se a gente consegue ou não fazermos novas salas de aula para a gente poder abrir novas vagas para as crianças poderem estudar. Quero reiterar a minha fala da sessão passada, eu não tenho problema com festa, acho que as pessoas precisam se divertir, mas em casa que está em crise a gente não faz festa, a gente ataca prioridades. E isso, no meu ponto de vista, é prioridade. Eu não estou falando para cancelar de vez o carnaval, embora para mim não acrescente muita coisa. Mas, pelo menos nesse momento histórico que nós estamos vivendo, de dificuldade financeira, a gente precisa tomar alguma posição, porque quando a gente pede para construir não tem dinheiro. Então a gente tem que buscar onde precisa ser buscado. A respeito do outro requerimento que nós fizemos, concernente ao Refis, eu sempre costumo dizer que eu sempre trabalho com parcerias. Ouvindo aqui os nossos amigos, nós vamos rever algumas coisas e semana que vem a gente volta novamente a questionar sobre essa situação. Precisou tirar de pauta, nós vamos pensar um pouco mais sobre isso aí e o que for preciso fazer para a gente poder estar trabalhando esse requerimento, a gente vai fazer. Eu já recebi algumas mensagens, algumas pessoas dizendo que é errado colocar o nome das pessoas, mas é aquilo que a gente sempre fala, quem está pagando não precisa ter medo, e não tem necessidade disso. Nós sabemos que aqueles que estão lá no baixo, na base da cadeia alimentar, sempre são questionados. Os grandes devedores nunca são questionados. A gente precisa saber por quê. São os pequenos devedores que têm dificuldade de aquisição, que têm dificuldade de conseguir algumas coisas. Aqueles que têm muito dinheiro estão pouco se importando com essa situação, porque eles têm outros meios de alcançar os seus negócios. Então, que eles possam pagar e esse dinheiro vir para a prefeitura para ajudar também aí nas demandas que a nossa prefeitura tem. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Ezequiel Lima. Com a palavra, vereador Chapéu. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma sessão no Legislativo. Também cumprimentar o senhor presidente, a qual estendo cumprimento para todos os vereadores e vereadores dessa Casa de Leis. Também agradecer a presença da grande audiência da TV Câmara e do Facebook do Chapéu, que está aqui ao vivo. O senhor Razuki, Iraci, pessoal que está assistindo ao vivo aqui, Hélio Lorenzetti. Também agradecer a presença do pessoal presente, está aqui também a diretora da escola, Cláudia, e sua filha. Pessoal, também não pude deixar de agradecer também aqui o pessoal que assiste em casa, o senhor Toninho da bateria e seu filho Adilson, sempre acompanha os trabalhos dos vereadores pela TV Câmara. Parabéns, Toninho da bateria e toda a família que fica por dentro do que está acontecendo na cidade. Também agradecer a Liana, funcionária, esposa do pastor Marco, também está assistindo, doutor Aleixo, a Cidinha, esposa do Fauzi, e o ex-vereador Mauro Soldado, acompanhando os trabalhos dos vereadores na Casa de Leis. Quero fazer um comunicado para a Prefeitura Municipal de Pederneiras, que lá no bairro Giacomo Bertolini, para cima um pouquinho ali, naquele bairro conhecido como Cidade de Deus, salvo engano, Pedreira 3, está sendo feita uma quadra lá de futebol, a qual teve o apoio do deputado federal Baleia Rossi, certo? Que deu um apoio para que essa quadra acontecesse. E os moradores estão reclamando, o senhor prefeito está reclamando que a quadra está paralisada, o serviço paralisado totalmente. E a gente esteve essa semana dando uma volta lá na quadra e viu que está sendo feito arquibancada, foi feito vários, parte do projeto já foi executada, mas a obra lá no bairro está parado faz mais de 15 dias. Já até liguei para o chefe do gabinete do senhor prefeito e até agora não chegou uma resposta, ou porque essa quadra do bairro Giacomo Bertolini
junto com o Perdeneira 3, está lá parada. Então, faço aqui um apelo para o senhor prefeito, para os seus assessores, que nos dê uma resposta, saber o motivo que está paralisado essa quadra. Porque a gente é cobrado pelos moradores dessa comunidade, certo? Queria aqui parabenizar o pessoal da Defesa Civil, a Polícia Militar e o pessoal da Assistência Social, certo? E outros profissionais que nesse final de semana muito frio, aí trabalhou no dia D, conseguindo agasalho para os moradores de rua e para outras pessoas lá no ginásio do esporte. Então a gente fica muito feliz por pessoas que trabalham na nossa cidade voluntariamente, como esses profissionais da Polícia Militar, Defesa Civil, as meninas da Solidariedade e outras pessoas que esteve presente. Então, em nome aí de todo esse povo que precisa, a gente quer agradecer aí vocês. Também, na última semana, nós estivemos na Igreja Batista, lá com o pastor Dorival, na abertura do congresso, certo? Então, quero agradecer o pastor Dorival Bosco, todo o pessoal que nos recebeu lá. Foi uma abertura do congresso, onde tinha bastante gente lá na abertura. Então, a gente fica muito feliz e agradece pelo convite. A única coisa que me entristeceu, e sempre vem me entristecendo, que na abertura não se teve um político lá na igreja prestigiando esse momento especial da abertura do congresso, momento especial. Mas foi como muitos falou lá na igreja para mim, na hora do jantar, acabou o culto, fomos convidados para um jantar. Muitos parou lá, falou, chapéu, o ano que vem é eleição, vai aparecer um monte aqui, com terninho, com gravata, atrás, não só daqui, de várias igrejas, mas me entristeceu, porque o pastor Dorival Bosco, por 20 anos, ministrando na cidade, merecia a presença de muitas pessoas lá, que pudesse prestigiar esse momento especial. Mas fica aqui a minha indignação, mas não só a minha indignação, como a indignação de muitos irmãos da igreja lá Batista, por não ver um político na abertura do congresso. Quero agradecer aqui o Dr. Pedro, da Secretaria da Saúde, a qual, há 3, 4 sessões atrás, nós fizemos uma reclamação aqui sobre uma senhora lá do bairro Bertolini. No caso, é a Dona Santa. Estava com problema na vista, não estava conseguindo enxergar. Depois do nosso apelo aqui, nossa reclamação, certo? Nos procurou nós e pedindo o endereço. E no caso, essa semana passada passamos lá, a família inteira ficou contente, porque a Dona Santa foi operada da catarata, certo? Lá no bairro Bertolini. Então, quando é para nós criticar e cobrar, nós cobramos, seu Pedro, doutor Pedro, secretário da Saúde. Mas também, quando é para nós elogiar, nós não temos vergonha, nós temos caráter e elogia também as coisas boas. Aqui nós não somos perseguidor, nós somos justos, como fomos justos no mandato passado, e estamos sendo justos nesse mandato, sem perseguição, como você vê muitas coisas por aí, só perseguição. E nós estamos aqui agradecendo o doutor Pedro por ter atendido essa família, uma família que mora lá no Bertolini, e outras que nós vamos trazer também aqui. Também queria parabenizar o pessoal, o povo de Pederneiras, nesse último jogo do Brasil, onde o nosso Brasil foi campeão. A gente sentindo que o povo está mais se conscientizando contra o fogo de artifício, certo? No meu posicionamento eu vi que diminuiu-se bastante e o Brasil foi campeão, certo? A gente vê que o pessoal vem diminuindo drasticamente esse problema de fogo de artifício. Então, em nome dos idosos de Pederneira, das crianças com autismo, dos cachorros e dos gatos, quero agradecer aí os pessoal, os jovens, que eliminou da sua vida esse negócio de soltar fogos de artifício na cidade. Tem alguns ainda que estão soltando, mas aos poucos vai se conscientizando parar com esse problema.
Também quero agradecer, quero dizer, fiz uma indicação aí para fazer um corte de uma árvore lá em frente à escola da Cidade Nova. A escola que tem o nome da Cidade Nova, mas no bairro C5. Então fiz uma indicação para o prefeito, para o secretário dele, do meio ambiente, que tem uma árvore seca lá em frente à escola do C5, certo? A Miriam, sua família nos procurou, a árvore está seca, eu disse que não pode cortar sem um protocolo, sem aí a verificação dos órgãos responsáveis. Então a indicação foi feita, certo? Aguardo aí providência pela equipe, para ver se corta essa árvore que está estragando a calçada. Mas também não podia deixar de agradecer as equipes, pedindo para cortar uma árvore lá no bairro C5, na última rua, já foi cortada, foi eliminada aquela árvore que estava atrapalhando todos os moradores, não só da casa, mas que moram na rua inteira, porque cada chuva que dava era um transtorno, só caía a iluminação, queima os eletrodomésticos do pessoal. Então nós passamos o carro de som lá, dizendo que já ia ter uma data determinada para cortar a árvore. Passamos o carro de som avisando o povo ficou contente e a árvore foi cortada. A gente fica feliz e o povo mais ainda, por esses pedidos simples ser atendido. Por que muitos pedidos do vereador Chapéu é atendido a população? Porque a gente não tem preguiça de descer ali embaixo. É um quarteirão. Descer ali do nosso gabinete e cobrar o secretário, o senhor Adriano, que está lá com as portas abertas e nos ouve. Nós não temos preguiça de ir ali no meio ambiente, que é mais uns 3 quarteirão, ali perto do Esquiavão, cobrar as reivindicações do povo. Então, muitas coisas nossas é atendida, porque a gente tem a humildade de vir aqui cobrar o prefeito e lá cobrar também no órgão responsável. E muitas coisas vêm acontecendo, como aconteceu da Dona Santa, como aconteceu lá no bairro C5 e como aconteceu lá em Vanglória, pedido para arrumar a rua. Então a gente não fica dentro de gabinete, no cafezinho, no ar-condicionado. A gente vai a campo e vai cobrar os órgãos responsáveis para que o problema seja solucionado, certo? Porque fazer politicagem com problema é fácil. Eu quero fazer a política e o resultado. É isso que o povo vem cobrando do chapéu. Que fala, vai lá cobrar e a coisa acontece. E por fim, fiz uma indicação aqui para fazer manutenção nos brinquedos da Praça do Bruno Cury, onde tem um escorregador, tem balango, tem várias coisas lá. Então a gente já fez indicação hoje, mas a indicação não vai ficar aqui na gaveta não. Nós vamos descer amanhã já, cobrar lá o chefe do gabinete e pegar no pé dele para que a coisa acontece lá para o cidadão. E depois, né, Cláudia, receber o abraço do cidadão, né? Quando a coisa acontece, o cidadão fica feliz e abraça a gente por ter falado, cobrado e executado. Sem mais. Ordem do dia. Projeto de lei complementar número 49/2019 do Executivo. Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Pederneiras e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável, senhor presidente. Quórum de aprovação, maioria absoluta que atinge ou ultrapasse 5 votos. Em discussão. Palavra, por favor. Palavra, vereador Adriano. Projeto 049, correto, senhor presidente? Refis. Tá. Esse é um projeto, gente, que assim, desde o ano passado, do ano 2018, a gente vem solicitando, porque já que no ano 2018 não teve, né, e aí nós cobramos, infelizmente não foi viável, e no ano 2019 nós também solicitamos, e o vereador Chapéu também refez o pedido posteriormente, numa segunda-feira. Logo depois, alguns dias depois, 1 ou 2 dias depois, conversei com o prefeito por telefone, do qual nós falamos até mesmo do requerimento apresentado pelo vereador, e falei que da minha parte com certeza seria viável, e até falei na tribuna que não seria possível por causa da época que nós estamos, né? Mas o doutor Reinaldo Aleixo colocou à disposição, o prefeito pegou e proporcionou o refis, que é algo que muita gente vem atrás da gente para poder se regularizar junto à prefeitura.
A gente agradece, o projeto está aqui, mas nós gostaríamos que isso aqui se tornasse um projeto anual, já previsto na LDO, já previsto na LOA, para que sempre viesse junto com o IPTU. Veio o projeto do IPTU, já veio o projeto do Refis junto. Alega-se que o Refis não é interessante para a prefeitura porque as pessoas vão parcelar e muitas vezes pagam a primeira parcela e não pagam as demais restantes. Eu estou em desacordo, porque nós passamos por uma crise financeira, econômica, dificuldade de se arrumar emprego, então às vezes a pessoa adquire uma casa, ou compra uma casa, ou então ele tem um terreno, e aí vem o valor do IPTU, a pessoa não consegue quitar, e muitas vezes, parceladamente, ele conseguiria. Mas o IPTU pode ser pago parcelado, mas às vezes acumula de um ano junto com o outro, com o posterior, e, consequentemente, facilita para você poder parcelar tudo junto, né? Facilita para a pessoa. Então, sou extremamente favorável, sempre peço, gostaria que fosse feito isso aqui anualmente, até peguei meus requerimentos, meus pedidos, desde 2014, na época do Daniel, sempre solicito para que seja feito, 14, 15, 16, 17, 18 e agora esse ano, porque ele é importante para a população, ele é importante não só para a pessoa que é carente, mas também para o empresário. Muitos empresários que às vezes estão mudando sua empresa, estão fazendo ampliação das suas empresas, eles acabam investindo em maquinário ou em pessoal e acabam não quitando seus débitos com a prefeitura. E o Refis proporciona uma nova chance dele poder quitar seus débitos, né, junto à prefeitura. Então a gente sempre vai apoiar e nós pedimos para que isso venha sempre junto com o projeto de IPTU, para que seja assim anualmente, porque tem muita gente que às vezes esse ano não vai conseguir participar dele, porque não tem condições nem parcelamento, mas talvez no ano que vem essa pessoa esteja empregada e tenha condições. Então já faz o parcelamento de 2019, já soma com o de 2020, com o IPTU que vem para o ano seguinte. Então isso facilita para o cidadão, porque ninguém quer ficar devedor, ninguém quer ficar devendo para a prefeitura, né? Eu entendo a parte matemática da coisa que de repente a prefeitura pode deixar de arrecadar um volume tão grande, certo? Ela pode deixar de arrecadar um volume, mas eu acho isso de extrema importância. Obrigado. Continua em discussão. Palavra, né? Palavra, vereador Chapéu. Senhor presidente, primeiramente quero dizer que fizemos um requerimento pedindo para o prefeito municipal dar uma posição sobre esse assunto. E a resposta já chegou aí com o projeto. A gente fica feliz por todas as pessoas que nos procurou na época. E dizer que essa mesma pergunta que o novo vereador que me antecedeu fez, eu também fiz lá para o executivo, para o pessoal, para que todo ano realizasse o Refis. E segundo informações, o pessoal diz que não pode ser feito todo ano, por causa do Tribunal de Contas, salvo engano, foi isso que me falaram, pode sair fora da lei fazendo isso todos os anos. Então foi isso, novo vereador, que alegaram para mim, que a gente vem desde também do primeiro mandato cobrando esse assunto do Refis, porque muitas vezes as pessoas estão empregadas hoje, mas amanhã não sabe. E a gente sabe que muitos ficou desempregado nesses anos atrás e hoje estão empregados aí nas empresas, estão trabalhando e estão querendo quitar as suas dívidas com a prefeitura. E a possibilidade de quitar, a forma melhor, é esse projeto que acabou de chegar aí, do senhor prefeito Michel de Miguel, sobre o Refis. Certo, gente? Então a gente fica muito feliz. Também tem um pessoal também que às vezes está empregado, e às vezes ganhava um salário e com hora e acabou perdendo tudo isso, certo? Diminuindo o salário. E também quando diminui o salário, perde tudo, aí você deixa umas contas de lado e no caso, era muito, no caso do IPTU ficando para trás. Então eu vou estar aí aprovando com muita felicidade esse projeto que o prefeito mandou, em nome dos que me cobrou, em nome dos que cobrou também o vereador que me antecedeu, porque é muito importante para o povo. Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação englobada. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto de lei número 48/2019 do Executivo, que revoga os artigos 36 e 37 da lei número 1716/1990. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria simples dentre os presentes à sessão. Em primeira discussão. Senhor presidente, palavra, por favor. Palavreador Adriano. Senhor presidente, de primeira mão, referente ao projeto, assim que eu li, eu era contrário. E aí, então, fui conversar com o doutor Matias para poder saber qual que era o motivo da revogação. Eu peguei o projeto de lei, não sei se vocês têm o projeto de lei, e nos artigos que ele pega e pede para poder estar revogando, são indicativos das funções gratificadas. Eu gostaria de fazer uma leitura, porque às vezes a pessoa não sabe quais são os artigos. É o artigo 36 e 37, correto, senhor presidente? Então, ficam criadas as funções gratificadas de livre designação e afastamento do Executivo, cujas denominações encontram-se fixados na tabela 7, que fica fazendo parte integrante e inseparável desta lei. Parágrafo único. Somente serão designados para o desempenho de função gratificada servidores públicos municipais. E o artigo 37. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao servidor público municipal que venha a ser designado para o exercício de função gratificada, na forma do artigo anterior, um acréscimo salarial de até 60% de sua respectiva remuneração. Mas ele não coloca quais são os parâmetros que serão adotados para poder fazer isso. Certo? Então, peguei também o ofício do Ministério Público, da doutora Roseni, para poder ver qual que era a recomendação, que na verdade não é uma recomendação, uma determinação. Ela coloca assim: pelo presente, em reiteração aos ofícios número 198 de 2019, 231 de 2019, requisito a Vossa Excelência, no caso o prefeito, com urgência no prazo de 5 dias, que cumpra a determinação, e depois ela transcorre, ficando advertido que constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 ano a 3 anos, mais multa de R$10.000, caso não seja feito. E ainda, no mesmo documento, ela coloca que se revogue imediatamente todos os atos administrativos concessivos de funções gratificadas e suspenda os respectivos pagamentos dos acréscimos remunerados. É assim, eu acho que toda gratificação é muito importante para todo funcionário, precisa, mas veio como uma forma de determinação pelo Ministério Público. Eu acho que as pessoas não têm esse documento. Se quem tiver esse documento, eu deixo aqui disponível para quem quiser estar dando uma olhadinha. Tá? Obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador, professor Marildo. Bom, gente, para quem não entendeu direito essa lei aqui, esse projeto de lei, ele traduz em miúdos aqui, o que é para o prefeito fazer. Cargos iguais, remunerações iguais. Certo, senhor Adriano? Por que acontece na prefeitura hoje? Um determinado encarregado tem o mesmo nível em uma determinada secretaria, ele é encarregado igual eu sou numa outra secretaria. E ele recebe 60%, eu recebo 20%. Então, o que ela quer que faça agora? Que receba-se igual. E que você determine quanto vai se pagar para esse encarregado. Se é 20%, é 20% para todos. Não é porque os olhos daquele é azul, como diz o nosso assessor, não é porque aquele é verde que eu vou pagar mais ou menos. Se é funcionário que exerce a mesma qualificação de função, tem que receber igual. E isso é isso que a gente percebe na prefeitura. Alguns recebem 60%, porque é mais amigo, outros recebem 40%, porque trabalhou mais na política, outros recebem 20%, porque só engraxa o caminhão, não lava. Então, não é assim que vai ser agora. Estão traduzindo em miúdos para vocês. Então, encarregado é tudo uma coisa só. Ou paga 60%, ou paga 40%, ou paga 20%. Mas o que um ganhar, os outros vão ganhar. E isso já foi questionado nessa casa quando foi votada essa lei. Mas quando a gente questiona aqui, as pessoas falam: nossa, o vereador Marildo fala demais.
Lembra que eu reclamei bastante sobre isso? O que leva você a pagar 60 para um e 20 para o outro se eles exercem o mesmo nível de função dentro de uma administração? O que até hoje era isso daí, viu, gente? É o poder, infelizmente, no meu modo de ver, é o poder que você tem como administração junto ao que você fez para beneficiar ela quando ela foi chegar aqui. Agora não. Então eu espero que realmente essa administração acate aí, né, as ordens da promotora e faça realmente se cumprir a lei. Se é 20, é 20, se é 40, é 40, se é 60%. Acabou. Pague-se igual para todo mundo. É isso aí, na verdade. Sei mais, senhor presidente. Continua em discussão. A palavra, senhor presidente. Pela vereadora Regina Barrache. Eu só quero lembrar que essas questões de cargos gratificados existem desde que a prefeitura é prefeitura. Que há anos é assim, há anos, né, que isso acontece. Quem participou da política tem cargo, uma remuneração, uma gratificação maior do que quem não participou. Eu concordo com o vereador quando fala que tem que ser nivelado mesmo. Concordo. Eu acho que a partir de agora, dessa determinação, as próximas essa administração e as outras que virão, tem que seguir à risca isso daqui. Não é porque trabalhou na política, porque você é do lado político, você tem que ganhar mais do que aquele que faz a mesma função que você e ganha menos. E eu vivenciei isso dentro da prefeitura, dentro da odontologia. Infelizmente. Eu tive essa terrível experiência de um colega de profissão ganhar uma gratificação sem ter um cargo. E depois criou-se o cargo rapidamente para justificar. Então, isso não pode acontecer. Eu espero que isso não aconteça mais. E nenhuma outra administração que venha, né, administrar a nossa cidade, que não aconteça mais realmente, que siga à risca aqui a revogação dessas leis e a determinação do Ministério Público. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2/2019 do Legislativo. Acrescenta o artigo 164A na Lei Orgânica do Município de Pederneiras, que institui o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual. Autoria: vereador Adriano do Postinho, vereadora Durva, vereador Danilo Alborguete, vereador Ezequiel Lima, vereadora Regina Barrache, vereador Professor Marildo, vereador Vartão do Sucatão e vereador Joãozinho da Farmácia. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria qualificada, que atinge ou ultrapasse 2/3 dos votos. Em primeira discussão. Queria fazer uso da palavra, por favor? Com a palavra, vereador Adriano. Gente, a emenda impositiva, ela está seguindo aquilo que foi feito pelos deputados estaduais. Você tinha um deputado estadual, em contra-referência, vamos começar lá de cima do federal. O deputado federal já tinha emenda impositiva. Ele perguntava para o município e falava assim: eu quero que seja do meu orçamento que eu tenho, eu quero que vá lá para o município de Pederneiras, R$250 mil para a Santa Casa, ou eu quero que vá R$100 mil para uma quadra poliesportiva, ou eu quero que vá R$80 mil para a unidade básica de saúde e para a aquisição de equipamentos. O deputado estadual não tinha isso, ele indicava para o governo e o governo pegava e repassava para o município. Ou seja, se eu tinha 30 deputados estaduais que eram do meu convívio, cada um me mandasse lá 1 milhão, certo? Então, quem dava para o município era o governo do estado. Tá? Então, eu dei 30 milhões, quando, na verdade, veio por indicação de um deputado estadual. Então, você não sabia de onde vinha esse dinheiro, porque sempre vinha do governo. Se você pegasse todos os deputados
todos os deputados estaduais, e enviassem todos, mandassem recurso para Pederneiras, sairia como se o governo do estado tivesse mandado para Pederneiras, e não que o deputado estadual tivesse mandado. Então foi aprovada a emenda impositiva para os deputados estaduais, para que quando viesse um recurso, então, para o município, viesse direto do valor que ele tinha direito. Ele já tinha direito antes, mas tinha que o governador sancionar e você tinha que assinar um convênio com o governador. Mudou. Esse ano já, as emendas já são impositivas pelo Estado, né, aprovado na legislatura passada, porque você tem que ter o princípio da anterioridade, tem que ser votado um ano antes para que se cumpra no ano posterior. Então foi votado no ano anterior, ou seja, o pessoal da nova legislatura já tem isso. A emenda impositiva hoje da vereança, exatamente nesse sentido também. Um monte de gente vem pedir coisa, fala assim, por que não faz uma academia ao ar livre lá naquele bairro, por que você não faz... não coloca a tela naquela quadra que fica chutando bola, por que não faz isso, por que não faz aquilo? Então isso traz a possibilidade do vereador poder indicar ao prefeito aquilo que possa ser feito, uma coisa que vai te fortalecer enquanto comunidade, né? Então, por exemplo, lá na quadra do Bertolini, que me procuraram Ezequiel e tudo mais, eu gostaria que fosse feito aquele alambrado, faz a tomada de preço, faz a licitação, a empresa vai, coloca, então você consegue opinar no orçamento municipal. Tanto é que na semana passada nós aprovamos aqui um requerimento do qual eu falei que a nossa primeira medida enquanto orçamento impositivo fosse algo em conjunto, já que seria o nosso último ano de legislatura, mas que nós pudéssemos todos nós nos empenharmos na questão do monitoramento do município, né, que fica aproximadamente R$1 milhão, aproximadamente entre 1 milhão e 1 milhão e 300, na colocação das câmeras, que tem que ser câmera em HD, que filme e fique arquivado por pelo menos 21 dias, né, que fique um compêndio lá dentro da Polícia Militar. Então, assim, não é pegar uma câmera qualquer e nós colocarmos lá para poder filmar, que nem as nossas, por exemplo, não servem, porque, se eu não me engano, filma apenas 8 dias, presidente, é isso? São apenas 8 dias, e não serve para a polícia, porque às vezes a coisa aconteceu há mais tempo, então tem que ser no mínimo 21 dias, tem que ser em Full HD, para você conseguir aproximar e visualizar o rosto de uma pessoa, ou então puxar a placa de um carro, você tem que ter postes para você poder colocar em locais estratégicos. Então, para que a gente pudesse fazer a primeira união de todos os vereadores em benefício de uma cidade num todo, porque proveria um benefício para a cidade toda, né, independente de bairro. Então a emenda impositiva vem nesse sentido, de nós podermos opinar no orçamento municipal para direcionarmos uma parte do recurso para a comunidade que ajudou nos eleger, que nós temos uma representatividade ou que nós vamos até o local. Então acho isso extremamente importante. Obrigado. Continua em discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereadora Regina. Queria só acrescentar, né, vereador, que 50% tem que ser destinado para a área da saúde, né? Isso a gente não pode esquecer e é fundamental mesmo, tem que ser destinado à área da saúde para melhorias na saúde, né? E lembrando também que quase todos os municípios do estado de São Paulo, as câmaras já aprovaram essa lei do orçamento impositivo. Então, nós estamos seguindo realmente o que tem que ser feito, né? E eu concordo com o vereador Adriano que nós temos que nos unir mesmo e fazermos aí nesse último ano, juntando todas as emendas aí, fazermos aí uma coisa bem bacana para a cidade, que venha agregar, que venha valorizar e que venha proteger a cidade do modo geral. Muito obrigada, presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador professor Marildo. Eu achei a emenda impositiva muito favorável, principalmente na minha comunidade, onde a gente tem solicitado muitos pedidos aí, não tem sido atendido, onde eu tenho uma pequena obra lá, né, que precisa muito da ajuda da administração, tem feito o que pode, mas ainda está aquém do que realmente a pequena obra merece receber. Nós temos nossas escolas, nós temos nossas creches, nossas praças esportivas de passeio, precisando dessa emenda impositiva. Então, se realmente esse projeto passar, for tentar sentar junto com a comunidade para a gente ver onde é melhor a gente aplicar essa emenda impositiva, a parte que cabe ao vereador Marildo, porque a comunidade vai saber onde vai ser melhor gastar esse dinheiro lá, porque nós temos problemas seríssimos na nossa comunidade e que seriam
resolvidos com pouco dinheiro, né? Lembrando que, se fosse esse ano, por exemplo, o vereador teria a possibilidade de trabalhar com em torno de 50, 60 mil reais, e os outros 50, 60 seria para a da saúde, né? Então, com 50, 60 mil reais, eu acho que a pequena obra, a creche, o CRAS, enfim, outras atividades da nossa comunidade, não é tudo que se precisa, mas eu acho que ajudaria bem. Considere a parte, um minutinho, senhor Fique à vontade. vereador. Como foi dito aqui, 50% teria que ser destinado à área da saúde. Por exemplo, nós poderíamos fazer uma indicação para poder um mutirão de catarata, por exemplo, entendeu? Fazer uma indicação, olha, nós temos, sei lá, 30, 40 ressonâncias de urgência paradas, pode fazer uma indicação daquele de 50% do seu recurso para poder fazer tomografia, fazer ressonância, e isso a gente conseguiria ajudar muitas pessoas. O senhor sabe, nós estamos com algumas situações aqui, pelo menos umas 15 ou 20 muito complicadas, e aí você pode juntar uma bancada, ou 2 ou 3 vereadores, indicar, olha, então vamos comprar então 50 exames de tomografia e vamos estar direcionando. Então isso eu acho fantástico. Bem por aí mesmo, vereador. Pelo menos aí nós vereadores vamos ter condições de indicar aquilo que nós queremos que faça com essa emenda impositiva. E hoje, infelizmente, hoje nós não temos esse poder. Fica na mão do executivo e eles acabam fazendo da maneira que eles acham melhor. E às vezes o que eles acham melhor, às vezes não é o melhor para a nossa comunidade no momento. Então, se realmente ela passar, vai ser muito benéfico para a minha comunidade. Sem mais, senhor presidente. Continue em discussão. Peço palavra. Com a palavra, vereador Joãozinho da Farmácia. Realmente um projeto que vai ser importante para nós. Queria aqui parabenizar, inclusive, o Adriano, o vereador. Eu acho que esses 50% que você teria que indicar para a saúde, eu acho que eu tenho cobrado o governo do estado, eu acho que é uma responsabilidade dele fazer os exames que nós temos pendente, mas eu tenho Macatuba e outras cidades também zeraram a fila de exame. Eu acho que é uma oportunidade muito grande, desses 50% a gente conseguir zerar a fila de colonoscopia, de endoscopia. Então, a colonoscopia principalmente, nós temos acho que 200 pacientes que é complicado, precisa de diagnóstico para poder fazer o tratamento, para poder acelerar seu tratamento e ter tempo de curar. Então, acho que isso é bom. Nós também temos entidades que realmente necessitam, como ele acabou de falar da pequena obra. Nós temos a rede de combate ao câncer, que tem dificuldade de comprar o leite, a gente tem ajudado, a comunidade tem ajudado, mas é uma grande oportunidade de ajudar. Então, eu acho que é importante esse projeto e vai ser bom para a cidade, vai ser bom para nós podermos indicar para o lugar certo. Obrigado. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ezequiel. Olha, quando a gente começou a nossa caminhada aqui como vereador, eu lembro que até eu por não entender muito bem como é que funcionava essa questão daquilo que vinha para a Câmara, 7% do orçamento, para a gente poder estar mantendo a Câmara, salários de todos, eu questionava muito esse dinheiro que é devolvido para a Prefeitura, se a gente não podia estar usando para desenvolver os nossos projetos aqui. Pode, é inconstitucional, a gente tem que devolver, mas eu questionei muito isso, se a gente não teria a prerrogativa de estarmos promovendo projetos a partir da Câmara. O vereador, ele é o agente público mais próximo das pessoas. Todos aqui têm as suas áreas de atuação, as pessoas que eles têm mais contato. Mas quem mais ouve, ouve reclamações, mais, às vezes, opiniões também de coisas que poderiam estar sendo feitas, são os vereadores. E a gente tem essa dificuldade. E quantas vezes durante o nosso mandato a gente tem que dizer assim, eu não posso, não pode, não dá, a gente não pode fazer, não tem condição, não é a gente que, tudo que gera dinheiro, tanto para gasto como para recebimento, a gente não tem prerrogativa de estar controlando essa situação, é executivo, e a gente sempre fica muito amarrado. Eu vejo com muito bons olhos essa questão da emenda impositiva, para a gente poder estar viabilizando isso, mais com bons olhos ainda, se a gente conseguir fazer as coisas aqui em conjunto, porque 50 mil poderia estar sobrando para a gente estar pensando em alguma coisa, não acredito que dá para fazer tanta coisa assim, mas se a gente se unir em prol de uma causa que seja específica, e que, como eu uso sempre essa palavra aqui, seja prioridade, acredito que a gente pode resolver um problema que a gente está vendo no dia a dia, que estamos tendo contato no dia a dia com as pessoas.
as indicações que nós fazemos aqui é o resultado do contato que nós temos com a população, dos pedidos que elas fazem. E a gente, na maioria das vezes, não tem condição de estar dando uma resposta, tentando resolver esse problema, porque não depende da gente. Mas acho que seria muito bacana a gente conquistar isso, e como a Regina já falou, em outros municípios já estão funcionando, a gente pode colocar essa possibilidade de termos isso aqui, poder estarmos agindo de forma conjunta para resolver problemas pontuais que nós temos contato todos os dias. Seria muito bom. Eu fico muito contente com isso. Se a gente conseguir isso, vai ser uma grande vitória para nós aqui. Continua em discussão. Esse projeto, gente, resumidamente, a gente está seguindo o que outras câmaras vêm fazendo, e a gente vai ter aí quase R$1 milhão, juntando todos os vereadores, para ficar mais simples a explicação, sendo que, em média de R$100 mil cada vereador, de 100 a 110, de acordo com o orçamento que foi esse ano, estão se baseando nesse orçamento, e a gente pode ou nos unirmos e gastar esse dinheiro juntos, investir esse dinheiro em uma determinada situação, ou cada vereador ter os seus 100 mil, sendo que 50% tem que ser usado na área da saúde. Então, 50 mil tem que ser usado na área da saúde. Então, vai aí poder alguns vereadores serem mais incisivos em alguns projetos que vêm defendendo há algum tempo, ou fazer algumas melhorias que vêm pleiteando aí para a comunidade. Então, a gente nada mais do que vai ter uma fatia desse orçamento da prefeitura para poder determinar ou para um determinado local ou para vários locais. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Lembrando que é um projeto de emenda à lei orgânica, então ele não precisa passar pela sanção do prefeito. Nós precisamos só de 2/3 dos votos da Câmara para que o projeto seja aprovado. Em primeira votação, a votação será nominal. A deliberação será sim para aprovar e não para rejeitar. Vereador Adriano do Postinho, como vota? Sim. Vereadora Durva, como vota? Sim. Vereador Ezequiel Lima, como vota? Sim. Vereador Joãozinho da Farmácia, como vota? Sim. Vereador Chapéu, como vota? Sim. Vereador Professor Marildo, como vota? Sim. Vereadora Regina Barrache, como vota? Sim. Vereador Vartão do Sucatão, como vota? Sim. Vereador Danilo Alborguete, sim. Resultado: 9 votos favoráveis ao projeto de emenda à lei orgânica número 2/2019 do Legislativo. Explicação pessoal. Cada vereador inscrito poderá fazer uso da palavra por 3 minutos, iniciando pela ordem do sorteio, a ser realizado pela primeira secretária, conforme termos regimentais. Os vereadores inscritos: vereador Ezequiel Lima, vereador Professor Marildo e vereador Chapéu. Com a palavra, vereador Ezequiel Lima. Aproveitar esses 3 minutos finais aqui, senhor presidente, eu queria mandar um abraço aqui e um agradecimento a todas as pessoas. Eu ia falar no meu momento da tribuna, mas acabei esquecendo. Que se envolveu nesses 3, 4 últimos dias aí, na questão de estar fazendo o recolhimento das pessoas em situação de rua. Houve várias polêmicas a respeito disso, muito posicionamento, pessoas falando de politicagem, outros, sei lá, se fazendo politicagem. Mas o fato é que, eu até estava comentando com a minha esposa, Deus de vez em quando usa as pessoas para fazer o que Ele quer, se bem intencionado ou não, para alcançar um objetivo. E no resumo final, no meu ponto de vista, um objetivo foi alcançado. Nós tivemos no sábado, quando a gente se despertou para essa realidade aí, junto com outras pessoas, no final da madrugada, 3 graus negativos. E
E só quem está na rua para sentir essa situação aí. Então, teve uma mobilização na cidade, alguma coisa aconteceu. Eu queria deixar aqui só a minha palavra a respeito dessa situação e agradecer o povo de Pederneiras que, mais uma vez, deu aí um show de participação naquilo que é o social. O povo de Pederneiras, de parabéns, pessoas que realmente são voluntárias, que realmente são caridosas, todas as vezes que se pede, se manifesta de uma forma muito forte. Parabenizar a atitude da prefeitura, que disponibilizou os meios aí, abriu ginásio de esporte, deu transporte, enfim, parabenizar todo mundo que esteve envolvido nessa situação. Eu acho que, nesse caso, o fim, ele justifica os meios pelos quais foram usados. Tem muita gente que às vezes pensa que está ganhando alguma coisa com a situação, no final das contas nós estamos sendo usados de forma coletiva para abençoar pessoas que estão precisando da nossa ajuda, da nossa colaboração. Que bom que isso perdure, que bom que as pessoas possam se sentir mais tocadas ainda, a dar um cobertor para o seu vizinho, para alguém que você conhece, que está precisando nesse momento de dificuldade, que a gente não tenha esse índice que aí toca o nosso estado, de pessoas que morram nessa situação por não ter alguém para socorrer. Nós possamos estar nos unindo e poder fazer o nosso melhor. Eu sempre digo assim, que Deus, quando olha para nós, Ele não olha o nosso estereotipo, o nosso verniz, aquilo que está por fora, Ele sempre olha a motivação que vai no nosso coração. E Deus sabe a motivação do coração de todo mundo. Então, que todo mundo que esteja envolvido tenha ciência disso. Que a gente pode, às vezes, até transparecer uma coisa e não ser, mas Deus sabe a motivação que vai no nosso coração. Então, eu queria parabenizar todo mundo que esteve envolvido e que nós possamos continuar sendo uma cidade quanto mais doadora, mais caridosa, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E isso, eu acredito que vem em bênçãos para nós. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador professor Marildo. Nesses 3 minutos eu queria voltar na minha fala, né, sobre esta árvore lá na minha comunidade. Por favor, um pouco mais de calma agora, para que as pessoas possam ver bem. Esta é a situação lá da árvore. E eu quero dizer que quando eu chamei o funcionário do meio ambiente lá, o funcionário foi extremamente simpático, né? É um funcionário extremamente competente, a gente percebe que é, mas o que a gente percebe é que a secretaria, elas estão de mãos amarradas, sem dinheiro, né? Então, nada aqui contra o funcionário de maneira alguma, mas alguém tem que se manifestar diante dessa situação, porque eu estou falando aqui da árvore, né? Mas a gente reclama das praças, reclama desses formigueiros. Tem um formigueiro ali na Avenida Brasil, descendo ali em frente a COFEP, ali chega a dar vergonha de ver o tamanho do formigueiro, está quase mais de 1 metro de altura no pé de uma árvore ali. Então, quer dizer, a quem compete essas coisas aí? Quem é o responsável? Hoje nós tivemos aqui reclamações até de uma outra praça também, né? Então, a quem compete reformar essas praças? É o meio ambiente? É o almoxerifado? A quem compete essa situação dessa árvore aí? Quem vai cortar? É o pessoal do almoxerifado? É o pessoal do meio ambiente? Então precisa se resolver isso daí logo antes que aconteça um mal maior. E a gente fica aqui cobrando, e o meio legal é esse daqui, ó, né? É indicação, é requerimento, né? É ofício, e eu tenho feito eles. Então eu espero que seja atendido. Eu sei que a secretaria, os funcionários, eles têm feito o que podem, mas tem que cobrar o prefeito, porque se não cobrar o prefeito, o munícipe cobra eu vou cobrar vocês. Então vocês cobrem o prefeito aí. Se está faltando dinheiro, está faltando recurso, vai para cima dele. Porque como é que trabalha numa secretaria sem recurso? A gente tudo que pede não tem dinheiro. Então, a minha reclamação aqui não é contra o funcionário, e sim contra a secretaria, né? Infelizmente, a quem compete aí que corra atrás do prejuízo, né? Sem mais, senhor presidente. Com a palavra, vereador Chapéu. Gostaria de dizer para o povo de Pederneiras, o vereador Chapéu fez mais um projeto elaborado, mas esse projeto aqui ele nem tramitou na Câmara. Era um projeto para o servidor público de nossa cidade. Vou ler o primeiro artigo. O servidor público municipal poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário para acompanhar animais domésticos em consulta veterinária de emergência devidamente justificada por atestado do profissional veterinário. Então nós fizemos um projeto aqui, pessoal, conversando com o nosso assessor aqui, já existe na cidade de São Carlos,
certo? Os funcionários de São Carlos, segundo o nosso assessor, têm esse benefício. Os funcionários de Duartina Municipal têm esse benefício. E de Araçatuba, segundo o nosso assessor da Câmara, certo? Foi um projeto para Pederneiras, mas o presidente tem a competência e deu parecer aqui inconstitucionalidades, evidência de inconstitucionalidade, certo? Aí eu perguntei por que não tramitou na Câmara para os assessores, mas disse que o presidente tem a competência de não deixar tramitar e já embargar aqui antes de tramitar. Mas era um projeto bom. A gente vai estar falando no rádio, a gente tinha essa vontade de fazer isso para os funcionários públicos. Agosto está chegando, tem um projeto do vereador Chapéu, que é o Dia do Pet. Quero agradecer a todos os vereadores que aprovou esse projeto. No ano passado foi passado mais de 700 pessoas no Domingo Pet no Parque Ecológico, certo? A gente já está cobrando aí o gabinete e a secretaria para que já comece a agilizar o nosso projeto do Domingo Pet lá no Parque Ecológico. Foi um sucesso ano passado, deu mais de 700 pessoas. E também queria dizer que o nosso deputado federal Baleia Rossi, que conquistou 1 milhão para o serviço de saúde, para a unidade de cuidados intensivos. Queria agradecer mais uma vez o deputado Baleia Rossi, que esteve conversando com o vereador de Macatuba, Marcos Góes, também está ajudando a cidade de Macatuba, está ajudando Agudos, está aqui o jornal do deputado nosso, o deputado que mais recursos viabilizou para a nossa cidade em menos de 2 anos. Não existe na história de Pederneiras um deputado que deu mais recursos para a cidade em menos de 2 anos, é o deputado federal Baleia Rossi. Agora o vereador Vartão do Sucatão e o vereador Chapéu teve o prazer de trabalhar 45 dias. Valeu a pena, né, Vartão? Se a cidade nossa hoje vai ter uma unidade de cuidados extensivos, é graças ao trabalho que nós fizemos aqui de formiguinha para o povo de Pederneiras e graças ao Baleia Rossi que está lá em Brasília lutando pela nossa cidade. Sem mais, presidente. Queria só esclarecer, Chapéu, que o parecer não foi eu quem emiti, e sim foi o nosso procurador jurídico, que você havia sido avisado que esse projeto tem erro de iniciativa. Então, essas cidades que você mencionou, eles têm sim o projeto vigente, só que quem deu a iniciativa nesse projeto foi o Executivo. Então, se o Executivo colocar esse projeto para tramitar nessa casa, sem problema algum, o que não pode é partir do Legislativo. Por isso que nessas cidades o projeto está vigente, porque foi iniciativa do Executivo e não do Legislativo. Então ele tem erro de iniciativa e não o parecer foi do nosso jurídico para te orientar em relação a isso. Então foi uma falha minha, presidente. Então lá foi feito através do Executivo. Do Executivo, exatamente. Então quero corrigir aqui o povo de Pederneiras, que foi uma falha minha nesse assunto. Então se existe lá porque é o Executivo. Nós estamos fazendo uma indicação agora para o prefeito estudar esse projeto. Exatamente, então, assim como outras indicações de projetos bons também, como o Adriano já fez outras indicações, enfim, outros vereadores para a gente poder colocar esses projetos, mais de iniciativa do Executivo, infelizmente não do Legislativo. Só para lembrar e cumprir o compromisso que cada um de nós assumiu quando aqui tomamos posse como vereadores. Vou ler para que não haja nenhuma dúvida de nenhum dos nobres pares. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, manter e cumprir a Constituição, observar as leis, defendendo os interesses do município e o bem geral da sua população. Ao final deste compromisso, cada um de nós reafirmou, assim eu prometo. Daí que cabe a cada um de nós entender que a casa que faz as leis não pode, sob nenhum argumento, legislar sobre matéria que sabemos inconstitucional ou ilegal. Esta presidência vai fazer cumprir integralmente os ditames impostos a cada um, e todos nós pela Constituição brasileira e sobre a legislação vigente em nosso país. Então, quando a gente emite parecer, o parecer realmente vem da pessoa mais capacitada para dizer sobre isso na nossa Casa de Leis, que é o nosso procurador jurídico. Queria relembrar que já começou hoje a primeira feira de flores e plantas ornamentais e frutíferas, parte da renda do evento em prol à Casa de Maria de Pederneiras. Está sendo realizado do dia 10 ao dia 14, de hoje
a domingo lá na Feira das Nações. Então, quem puder prestigiar e ajudar, com certeza será de grande valia aí para a Casa de Maria. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. A próxima sessão ordinária será realizada no dia 15 de julho de 2019, segunda-feira, às 18 horas. Uma boa noite a todos, boa semana, fiquem com Deus.